quarta leitura da Parashat Beshalach, e disse Hashem para Moshe: estende a tua mão sobre o mar, e as águas vão voltar sobre os egípcios, sobre a sua carruagem, sobre os seus cavaleiros. O que quer dizer voltar as águas? Porque elas estavam de pé, elas estavam paradas como uma muralha, elas vão voltar para o seu lugar e vão cobrir os egípcios. E Moshe estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar voltou ao amanhecer para a sua força, e o Mitzrayim, os egípcios, estavam fugindo ao encontro do mar, e Deus balançou eles, os egípcios, dentro do mar. Que quer dizer Lifnot Boker, para o momento que amanhã está vindo, está se direcionando para chegar, ou seja, de madrugadazinha, próximo do amanhecer. Leitanô, para a sua força original, ou seja, voltar ao normal que ela tem da água, correr normalmente. E os egípcios estavam fugindo ao encontro dele, ou seja, estavam tão assustados, tão confusos, estavam correndo para a água em vez de fugir da água. E Hashem misturou eles com uma pessoa que mistura uma panela que de cima vai para baixo, de baixo para cima, uma bagunça. Assim também estavam subindo e descendo e se quebrando no mar, e Deus deu força para eles aguentarem esses sofrimentos, que eles mereciam muito mais. Então Deus deu força para eles não morrerem rapidamente. A palavra Vainaer é traduzida no Onkelos Veshanik, que é a linguagem de misturar, bagunçar, como a gente vê em vários psukim essa linguagem. E as águas voltaram e cobriram as carruagens e os cavaleiros, todo o exército do faraó que vieram atrás deles no mar, não sobrou até um, ou seja, não sobrou nenhum. Na verdade, sobrou o número 1, the best, o faraó, o rei, para contar a história para a humanidade. Eles cobriram os exércitos do faraó. A linguagem lechol, que ele falou para todo, esse lamed aparentemente está sobrando para todo o exército, seria todo o exército. Mas é o normal dos psukim escrever assim, esse lamed a mais. A gente encontra alguns psukim assim que usam essa expressão, todos os seus utensílios, fala para todos os seus utensílios. E é só uma linguagem, tikkun lashon, uma maneira de falar. E o povo de Israel foram a seco dentro do mar, com a água servindo para eles como muralha da direita deles e da esquerda deles. E Hashem salvou eles naquele dia, o povo de Israel da mão do Egito. E o povo de Israel viu o Egito falecido ali na margem do mar. Como foi que eles viram? Eles viram porque Hashem fez que o mar cuspa eles na margem, para o povo de Israel não pensar igual a gente está subindo desse lado, eles estão subindo do outro lado, um pouco mais distante, e vão perseguir a gente. Na verdade, diferente do que a gente imagina, a abertura do mar ela foi em meia-lua. Então, o mesmo lado que eles entraram, o mesmo lado que eles saíram, podia ser que os egípcios voltaram para essa margem e estavam continuando perseguindo os judeus. Por isso que Deus fez para eles verem eles morrendo. E o povo de Israel viu o braço grande, forte que Hashem fez nos egípcios. Eles temeram a Hashem e acreditaram em Hashem e em Moshe, o seu servo. Interessante que usa o mesmo verbo, e acreditaram em Hashem e em Moshe. A crença no tzadik tão forte como a crença em Hashem. O que quer dizer a mão grande, a força muito grande que Deus fez? Muitas vezes a gente vê linguagens que tem a ver com mão, né? A ideia de força, a ideia de executar, e é a ideia de mão. Por isso que cada assunto vai de acordo com o seu tema, você vai explicar o que significa mão naquele tema. E aí então cantou Moshe e o povo de Israel esse cântico para Deus e falaram: vamos cantar para Hashem que Gaogá, que seu poder é muito grande, Sus Verochora Mavayam, um cavalo com seu cavaleiro ele jogou no mar. O que quer dizer? Então cantará Moshe Yashir. Então, quando eles viram esse milagre, então veio no coração dele, ele pensou que ele deve cantar. Por isso que usa a linguagem de futuro. E assim também, Azeda Berushua, então falou Yoshua, quando ele viu aquilo, o milagre, então ele quis dizer aquilo. E assim em outros casos. A mesma coisa, Yashir, o coração está dizendo para ele cantar. E ele fez assim na prática. Então está a linguagem de futuro no versículo, mas é uma coisa que já aconteceu. Como ele passou que fala, Vemru Lemor, cantaremos para Hashem. E assim também Yoshua, quando ele viu o milagre, o seu coração falou para ele falar assim, assim, assado. Assim o Cântico do Poço, por exemplo, que é uma história que vai aparecer na Torá lá na frente, que fala Az Yashir, então cantará o povo Israel. Quer dizer, eles viram o milagre, tiveram a vontade de cantar, como continua falando por causa do poço. E tem um outro lugar, Azivne Shlomo Bamá, que então construirá Shlomo uma Bamá. Os sábios explicam que ele quis construir, mas não construiu. Ou seja, você vê que o Yud de futuro, de Az-Ivne, Yashir, está se falando do pensamento. No caso do rei Salomão, ele não cumpriu aquele pensamento, aquela vontade que deu. Isso seria o literal. Aqui no nosso caso, deu vontade de cantar e eles cantaram na prática. O Midrash fala que esse Yashir no futuro cantará, é uma indireta para a ressurreição dos mortos, assim, todos, não só daqui, todas as vezes de Yoshua também.
Então, porque ainda vai acontecer isso novamente com o povo de Israel, com nós todos, como Moshe Rabbeinu, com a ressurreição dos mortos em breve nossos dias. Fora desse rei Salomão que a gente falou que quis construir e não construiu. Agora, explico o Rashi, eu não posso responder aqui igual em outros lugares que está escrito em linguagem de futuro e já são no presente, já são na hora, como por exemplo, assim fará Yov, que assim fazia Yov sempre, ou Alpi Hashem Yachanu, de acordo com o dito de Hashem, eles acampavam, né? Yachanu, acamparão, mas já é uma coisa que já estavam fazendo. Porque esses está se tratando de algo que acontece sempre, e aí eu posso falar tanto futuro, tanto passado. Mas aqui que é o cântico e foi uma vez, então eu não posso explicar o Yashir no sentido que sempre cantarão, porque foi uma vez que cantaram ali. Então as duas respostas que eu posso dar é ou literal no sentido de deu vontade de cantar no futuro e eles cantaram realmente, ou o Midrash da ressurreição dos mortos. Kigaoga, como a tradução do Unclus fala, ele é o poder de todos os poderes, o chefe de todos os chefes, o senhor dos senhores. Outra explicação, essa linguagem dupla vem falar que é uma coisa que o ser humano não consegue fazer. Quando o ser humano está guerreando com o seu amigo, com o seu inimigo no caso, e ele ganha dele, ele derruba ele do cavalo. Aqui não, junto com o cavalo, junto com o cavaleiro, jogou no mar. Algo que o ser humano não consegue fazer, usa essa linguagem de geut, de poder, uma coisa muito forte. E na verdade todo o cântico a gente vê que ele está dobrado, ele está falado sempre em duas linguagens, Hashem Shemel Hamah, Hashem Shemon, porque é o normal de uma poesia, de um cântico. Uma outra explicação que quer dizer que Gaoga, quanto mais você louvar Deus, ainda tem mais. Diferente de um rei de carne e sangue, que você louva ele, às vezes nem tem como louvar aquilo mesmo que está sendo falado. O cavalo com o seu cavaleiro, os dois juntos, as águas levavam para cima e derrubavam eles na profundeza e não se separavam. Isso também era um milagre. A palavra aramá quer dizer jogou, como Remiv legou a tunara, jogou num lugar de fogo, mas aqui tem um Midrash que fala melhor. Ramá tem a ver com rum, de alto. E o outro passo está escrito Yará, que atirou. Ou seja, eles subiam para as alturas e jogavam para os abismos. Ou seja, era atirado de cima para baixo. Não precisava subir para ser derrubado. A força e a vingança de Hashem foram para mim como salvação. Esse é meu Deus, eu vou embelezá-lo. O Deus do meu pai, e vou enaltecê-lo. Ozi Vezimrat Ka, pelo Unclus, ele traduz a minha força e o meu louvor. Então a palavra Ozi, ele traduz como Uzi, a minha força. E Vezimrat como Vezimrati. Só que, diz Urashi, eu não consigo ver como que bate no literal do Passuca, porque a gente não encontra nenhum Passuca assim na Torá, nessa pontuação que é, no caso com Kamatz, que se lê Ozi. A gente encontra Uzi. Ou, por exemplo, Vezimrat com Taf é sempre próximo de alguma coisa. O resto, todos os lugares, está escrito sempre Uzi. Por exemplo, Hashem Uzi, Mauzi, Uzo, Lechashmora. E assim o normal das palavras, sempre quando está escrito dessa maneira, quando ela vem falar nessa conjugação de minha força, por exemplo, Oz é força, Uzi, minha força, Rok é cuspe, Ruki, meu cuspe, assim por diante. Vesar me alehem ulou, seu jugo. Kol, que é tudo, kulô, todo ele, assim por diante. Mas tem 3 vezes que está escrito Ozi, essa daqui, uma vez no Yeshayahu, no Isaías, uma no Teilim, que está escrito Ozi e não Uzi. Outra coisa, a palavra Vezimrati também não é comum. Vezimrat, elas são sempre próximas a alguma coisa. Por isso, diz Urashi, para explicar pelo literal, o Unclus muitas vezes não explica pelo literal, explica mais pelo sentido. Urashi ele sempre quer explicar o literal da palavra. Então a gente vai falar que a palavra Ozi não quer dizer minha força, Ozi, e Zimrat não quer dizer Zimrati, meu louvor, e sim Ozi é o substantivo, que nem Ayoshiv Bashamayim, que está sentado no céu. Então a gente está falando da força de Deus, a gente não está falando minha força. Em outras palavras, qual é o louvor? Ozi, a força, Vezimrat e a vingança de Hashem, ele foi para mim como salvação. Então a palavra Vezimrat, ela está conectada com Hashem, por isso que está escrito com Taf. Como por exemplo, Lezrat Hashem, Bevrat Hashem, Aldivrat Miadam, quando vai falar ligado a alguma coisa, entra esse Taf. E o que quer dizer Zimrat aqui? É linguagem de lotismo, de não podar, Zamira de Tzim, de podar, exterminar, acabar, ou seja, a força de Deus e a vingança de Deus foi para a gente a nossa salvação. Então porque está escrito vai rir e será, vai rir Lilishua, e será como salvação, devia ser Hayá, foi para nós como salvação,
De novo, isso aqui é normal dos psukim, às vezes, brincar um pouquinho com os tempos de passado, presente e futuro, como, por exemplo, Vayas Lotzaviv, devia estar escrito Asat Lotzaviv. E assim outros, os judeus que estavam em Berei, Udavaimloch, e reinou sobre eles, tinha escrito Malach, reinou no passado, e assim várias vezes na Torá. Zekeli, esse é o meu Deus, esse quer dizer que dá para apontar reveladamente o seu kavod, se revelou para eles, mostrava, apontavam com o dedo, como está escrito que uma escrava viu no mar o que os grandes profetas não viram, ou seja, a revelação foi tão grande a ponto de poderia apontar Z, é este. Venvê, o que quer dizer venvê? Um pensador de linguagem de casa, navê, shanan, lenvetson, ou seja, fazer uma casa para ele. Outra explicação, venvê é de noite, de beleza, vou falar da sua beleza, falar do seu louvor para todo mundo. Como está escrito no Cântico dos Cânticos, que perguntam para o povo de Israel, o que tem de especial no teu amado? E ele vai falando todo o assunto louvando a Hashem. Eloquei, Avi, o Deus do meu pai é este, e eu vou enaltecê-lo. Ou seja, eu não estou começando a santidade por aqui. Já estava antes, já é Deus dos meus pais, Deus dos meus antepassados. Ou seja, tem o ponto que toca a gente, é o meu Deus, e por isso eu vou falar bem dele, vou enaltecê-lo. E tem o ponto que isso aqui já é dos meus antepassados também. Hashem, Ish Milchama, Hashem, homem de guerra, modo de falar, Hashem, o seu nome, ou seja, dono das guerras. Ish quer dizer o dono, igual Ish Naomi, o marido de Naomi, que é o dono, o modo de falar de Naomi. E sempre a palavra Ish, Isher, se traduz como Baal, de dono, né? Você vai ser um Ish, você vai ser um forte, você vai ser empoderado. Hashem Shemó, Hashem, seu nome, como assim? As suas guerras não é com armas, sim com o seu nome ele guerreia. Como o rei Davi falou, eu estou vindo para você, Golias, com o nome de Deus. Outra explicação, o que quer dizer Hashem chamou? Mesmo quando ele está guerreando e se vingando dos seus inimigos, ele usa a sua piedade de nutrir os seres humanos, ou seja, ele cuida dos seres humanos ao mesmo tempo que ele está se vingando dos inimigos. Não como um rei comum da terra, que quando ele faz guerra ele não consegue fazer nada, não consegue fazer outras coisas. Então Hashem, ao mesmo tempo que ele é Ish Milchama, está fazendo guerra, ao mesmo tempo Hashem chamou, ele está lá com a piedade dele, nutrindo e cuidando do mundo todo. As carruagens do faraó e os seus exércitos foi jogado no mar, e os melhores dos seus capitões foram afundados no Yam Suf, no Mar Vermelho. Aravayam é jogado, como um do Shedik, Shedik quer dizer jogar, assim como a gente vê em outros lugares. E a palavra, o Tava aqui da tradução, é linguagem reflexiva da tradução do aramaico, estadá e estedi, mas o verbo é o mesmo de jogar. O Mivhar, Shem Davaz, que é o substantivo, os melhores, que nem Merkav, Mishkav, Mikra Kodesh, então o Mivhar, o Mema aqui quer dizer os melhores, não é a conjugação do verbo, sim o substantivo. Tubeu, a palavra Tubeu, que é afundar, é em geral sobre barro, como Tavat, Biven, Metzulav, Itbai, Mial Batid, na terra, e não na água. Por quê? Porque aqui também aconteceu um outro milagre, o mar virou um barro, para eles se afogarem no barro do mar, para poder pagar para eles com a mesma medida que eles fizeram para você trabalhar com tijolos, com barro, então eles foram castigados também com barro. As profundezas vão cobrir eles, desceram nas profundezas como pedra. Yehassumu é Yehassum, a palavra Yehassumu seria igual falar cobrir eles. Esse Yuda mais é da gramática, como a gente falou, que é uma poesia, então aparece várias vezes palavras com essas letras, a Magir Viun, Tzonhair Beyun, a gente vê que o Yuda aqui é a mais. O Yuda inicial de Yehassumu é o do futuro, né? E como assim futuro, se já aconteceu, vão cobrir? Assim você vai explicar, eles afundaram no mar para que vinham as águas e cobrirão eles. Então por isso que fala em linguagem de futuro. Não tem uma outra palavra parecida com essa no Passuco, com essa mesma pontuação, tá? De Yehassumu, não é como, não, a gente encontra outras palavras que seria Yehasemo com O, mas Yehassumu com U não encontra uma palavra parecida, somente aqui. Como pedra, em outro lugar está escrito que eles afundaram como chumbo, em outro lugar está escrito que eles vão ser consumidos como palha, então como chumbo, como palha ou como pedra. Então o Jerechaim como palha, que é mole, vai ficar batendo, muitas vezes subindo e descendo. Os benonimos medianos como pedra, demora um pouquinho para afundar. E os melhores deles, ou os menos piores deles, como o chumbo, que já faleceram rápido e descansaram. A tua direita, Deus, é muito forte, ela é embelezada com a sua força, a tua destra, Hashem, esmaga o inimigo. Por que duas vezes, Yeminha, a tua destra? Porque quando o povo faz a vontade de Hashem, a esquerda, a severidade, vira destra, vira bondade, vira direita também.
Outra explicação, a tua destra é embelezada com força para salvar os judeus e a tua segunda destra vai lá para esmagar o inimigo. Diz Urashi, eu posso explicar que não está se tratando de duas destras, que a esquerda se transforma em destra, e sim falar da mesma mão, que a mesma mão que salva o judeu, a mesma mão esmaga o inimigo, porque um ser humano normal não consegue fazer dois trabalhos numa mão só. E pelo literal, a gente falaria assim, essa destra de Deus, que ela é louvada pela sua força, que ela é embelezada pela sua força, o que ela faz? Ela esmaga o inimigo, então não tem nenhum problema. Como muitas vezes na Torá fala assim, estes inimigos de Hashem, estes inimigos vão se acabar. Então ele cita uma coisa e depois explica. A tua destra, Hashem, ela é bela com a tua força e essa tua destra quebra o inimigo. Então não está repetindo, não é uma outra coisa, assim, a mesma coisa está só explicando. Nedari, esse Yud no final aqui também está sobrando, igual a Batiyam, Saratiba, Mdinot, também linguagem de formal, de poesia. Tiratz Oev, a palavra Tiratz está no futuro, vai esmagar, vai quebrar o inimigo. Por que está no futuro? Porque sempre ela quebra e esmaga o inimigo, como a gente vê em outros versículos. Aqui traz outra explicação, tua destra que é bela com força, ela quebra o inimigo. Está entre parênteses porque isso já foi colocado nas palavras do Urashi antes. E com o teu grande poder você vai destruir quem se levanta para você. Se você mandar sua ira, você vai consumir como palha. Se a gente falou que com a mão já esmaga o inimigo, então quando Deus levanta todo o seu poder, com a maioria do seu poder, então ele vai destruir quem levanta perante ele. E se com a maioria do seu poder os inimigos são destruídos, muito mais quando ele manda a sua ira, que ele vai consumir totalmente, que é a continuação do versículo. Taharos, destruir também linguagem de futuro, porque sempre você destrói aqueles que levantam perante você. E quem é chamado que está levantando perante Hashem? Aqueles que se levantam contra os judeus. Como está escrito que Nevecha e Mayun, os teus inimigos eles estão rugindo, estão fazendo barulho. Qual foi o barulho que eles fizeram? Alamhar e Mosodo, continua o versículo que eles estão tentando fazer uma trama contra o teu povo, contra os judeus. Por isso eles são chamados de inimigos de Hashem. E no vento das tuas narinas, no sopro das tuas narinas, modo de falar, se amontoaram as águas, ficaram juntas como uma muralha nozelim, que era para ser líquido, que era para ser que escorria, cafeu, terromod belevem, congelaram os abismos no coração do mar. O vruach apecha ayotze, esse vento que sai das duas narinas, do nariz, é tudo modo de falar, obviamente, que a gente está dando uma comparação de Hashem, da Shekhinah, com um rei de carne e sangue, mas óbvio que é tudo uma comparação só para o ser humano conseguir entender de acordo com uma coisa que ele está acostumado, para poder entender. Quando a pessoa está com raiva, sai aquele vento das suas narinas, como por exemplo a gente vê outro versículo, que veio uma fumaça na sua narina, tudo é modo de falar. Ou quando Deus fala que ele quer prolongar a sua ira, que ele não quer se irritar rápido, como que ele usa a linguagem? Arir api, eu vou prolongar a minha narina, ou seja, não vou me irritar rapidamente. E por isso que a gente vê, quando a pessoa está mais calma, a respiração é mais comprida. Quando a pessoa fica nervosa, a respiração é mais curta. Então, essa linguagem é tudo modo de falar. Assim também a gente vê, por exemplo, o meu louvor, eu vou tapar, vou botar um anel na narina, ou seja, eu vou tampar para não ficar nervoso por você. Assim como a gente vê na linguagem de Masechet Shabbat, de um dromedário que saiu com uma argola, com rotem. Assim parece nos meus olhos, diz Urashi. Toda vez que a Torá usa a expressão Haron af, a ira, a raiva, a ideia é essa. Haron, o calor af da narina, porque é linguagem de queimar, porque as narinas se esquentam, se queimam, no momento da raiva. Por isso que quando a gente fala que a pessoa se acalmou, usa a expressão nitkarerada toa, que se esfriou sua consciência. Quando a gente fala que a pessoa está com raiva, fala sua raiva encandeceu, barabopê, pegou fogo dentro dele, modo de falar. Nermumaim, Unclus traduziu linguagem de armimud, de esperteza, que as águas elas foram espertas, elas ficaram paradinhas ali, quando os egípcios entraram, elas voltaram. Mas pela linguagem do versículo, pelo natural do Passuk, então o Urashi fala que Nermu vem de monte, igual o Aremat, que tem um monte de trigo, que a água ficou um monte. E a prova disso é a continuação, que fala que ficou como uma muralha. Então a ideia de Nermu é de ficar amontoadas as águas. Como assim que amontoaram as águas? Do vento que se deu da tua narina, modo de falar, desse calor, secar as águas e ficaram como ondas, como montes altos uma em cima da outra. Aqui tem duas explicações, se seria como um monte de trigo ou como um monte de águas. De qualquer jeito, a ideia é que a água não
não continuou, se montou uma na outra do vento da narina de Deus, modo de falar. Que moned, como algum traduz, shur, que é uma muralha. A palavra ned tem o sentido de reunir, de muita coisa junto, tzibur vekinus, como por exemplo, ned katzir, a colheita que está junta, kones kaned, que junta como ned, ou seja, não está escrito kanod, que seria o cantil, e sim kaned. Porque se você explicasse que kaned seria igual kanod, ou seja, um cantil, e a palavra kones seria no sentido de introduzir, colocar dentro do cantil, então devia estar escrito machnis kebenod mehayam, não kones kanod. E sim, kones quer dizer de juntar, porque ned quer dizer algo que está junto, aqui no caso, uma muralha que é tudo junto, ou as águas que estavam tudo juntos. Vayamdu ned errado. E não faz sentido ficar de pé ou ficar parado em relação a cantil. Sim, em relação a montes, em relação à muralha, você pode usar essa expressão de vayamdu, de ficou de pé, de ficou junto. Também a gente não encontra a palavra nod pontuada de outra maneira, somente realmente com rolam, nod, simatimati benodechat, nod achalava o cantil, então ned não é nod, ned quer dizer algo junto, no caso uma muralha ou as águas que estavam juntas. Kafeu, que é de congelaram, como um queijo que itakpin, que ficou sólido, que ficaram como pedras, e as águas jogavam os egípcios e batiam naquelas tipo pedras com força e com todos os tipos de dificuldade, eles eram machucados. Belê, viemos no coração do mar, quer dizer o coração do mar na força do mar. É a linguagem do versículo, quando quer falar na essência da coisa, fala coração do céu. Leva lá o coração daquela árvore, daquele carvalho, é a linguagem de essência e força da coisa. O inimigo falou, eu vou persegui-los, eu vou alcançá-los, vou distribuir o despojo. Nossa alma vai se encher deles, eu vou desembainhar a minha espada e vou herdar as coisas dele, a minha mão vai pegar as coisas dele. Quem era o inimigo? O faraó, quando ele falou para o povo dele, o que ele falou? Ele foi seduzi-los, falaram, olha, eu não sou igual a outro rei, eu vou ir na frente, a gente vai distribuir para os meus ministros, meus servos, o despojo. Timlaemo, a palavra timlaemo é na verdade montada de duas palavras, titmale mehem, vai se encher deles, dos judeus no caso. O que quer dizer a minha alma, minha vontade, meu espírito? E não questione essa palavra que está falando por dois, timlaemo, seria timale mehem, se encher deles, porque é muito normal também no Passuco uma palavra juntar duas, como netatani, natata lhe deu para mim, daberó, daber imo, falar com ele assim por diante é muito comum na Torá. Arik harbi, eu vou esvaziar a minha espada, como assim esvaziar? Eshlov, eu vou desembainhar. E já que quando você tira a espada, você deixa a bainha vazia, então é chamado de linguagem de esvaziar, quando você tira a espada. Que nem meriquim, saquem, esvaziando as sacolas, porque você está tirando o conteúdo da sacola, você está esvaziando a sacola. E você não pode falar que a linguagem de esvaziar só se trata sobre o recipiente, sobre a sacola, sobre a bainha, mas não sobre a espada, né? E a palavra arik harbi, vou esvaziar a minha espada, não, esvaziar a bainha. Então, você não pode explicar assim e tentar falar que arik vem da linguagem de vayarik hanichav, de se armar, porque a gente vê que usa a linguagem de esvaziar sobre o conteúdo também. Como, por exemplo, shemen turak, o azeite será esvaziado, ou seja, o azeite será esvaziado, não. O utensílio que vai estar o azeite vai ser esvaziado, que vai ser tirado do azeite. Mas o passuco usa a linguagem shemen turak. Ou não foi esvaziado, não foi colocado de um utensílio para o outro. Não está escrito que o utensílio não foi esvaziado. Sim, a ideia do versículo é falar que o vinho não foi esvaziado, o vinho não foi passado de um para o outro. Então você vê que a linguagem da Torá usar assim sobre o conteúdo, não só sobre o recipiente. E assim também Verico Harbotam, vão esvaziar suas espadas lá na história de Hiram. Torishemo, vou deixar eles pobres. Torishemo, de novo, deixar linguagem de pobreza, que nem Morish ou Machir. Isso tudo é o que o faraó falou para o seu povo, vamos lá que a gente vai pegar tudo deles, e na prática eles estão afogados no mar. Na Shavta Veruchachá, você soprou com teu vento, você cobriu eles com o mar, e eles se afundaram como chumbo em águas fortes. A palavra na Shavta quer dizer sopro, que nem tive outro lugar. Tsalelu é shaku, amku, linguagem de também abismo, linguagem de profundezas. Como chumbo. Alferet é avar, que é chumbo. Quem é como você nos fortes, Hashem? Quem é como você, o embelezado na santidade, temível de louvores, o Sefele que faz maravilhas? Baelim, Bachazakim, nos fortes, que nem Etelei Aret, ele pegou os fortes da terra.
Norá Teilot, por que Deus é temível de ser louvado? A gente tem medo de louvar Ele, de talvez a gente vai diminuir do que é o correto. Como está escrito, lá para você o silêncio é o louvor. Porque como é que você consegue louvar a Deus? Tudo que você falar é pequeno. Você estende a tua destra, engole, você faz engolir eles na terra. Quando a Kadosh Baruch Hu, ele estende a sua mão, os Reshaim automaticamente caem e se exterminam. Porque está tudo na mão dele. Simplesmente ele mexe a mão dele, já cai tudo. Como tem um pastor que fala que Hashem estende a sua mão e quem está ajudando tropeça e quem está sendo ajudado cai. Um exemplo de utensílios de vidro que estão na mão do ser humano, se ele faz assim, puf, já quebra. Ou seja, tudo está na mão de Hashem, um movimentozinho já quebra tudo. Se vai ser engolida pela terra, daqui a gente aprende que eles foram enterrados, ou seja, eles não ficaram ali perambulando, a terra engoliu eles pelo mérito disso que eles falaram, Hashem Atzadik, Hashem, você está certo. Depois que levaram algumas chibatadas, eles entenderam que Hashem estava certo. Você dirigiu com a tua bondade esse povo, você redimiu eles e dirigiu eles com a tua força, ele nevekotecha para o teu local sagrado. A palavra nehal é a linguagem de menahel, de dirigir, e o Uncas traduziu a linguagem de aguentar, mas isso aqui não é pelo literal do versículo, é mais pelo sentido do passuco, pelo literal é de dirigir. Os povos ouviram e se estremeceram, um medo pegou aqueles que moravam em Pelashto dos Plishtim. Irgazunt, a linguagem de futuro, também explica Urash, Mitragzin, eles se estremeciam ao escutar. Yoshvei Pelashto, por que os moradores de Filisteus estão com medo? Porque eles mataram a tribo de Efraim, uma parte da tribo, que eles apressaram a redenção e saíram forçadamente do Egito antes da hora e foram mortos pelos filisteus porque eles não estavam cumprindo o que Deus tinha mandado. Eles tinham feito um cálculo errado dos 400 anos que Deus tinha falado para Abraão e saíram antes da hora e foram mortos pelos filisteus. E agora os filisteus estão com medo, achar já que os deuses saíram que eles vão matar eles. Então se assustaram os príncipes de Edom, os fortes de Moab, pegou eles o medo, Namogo, se derreteram todos os habitantes de Canaã. Por que as pessoas de Edom e Moab estão com medo? Eles não tinham que ter medo, afinal o povo de Israel não vai conquistar a terra deles. Somente o que? Eles estavam sofrendo pelo cavô do povo de Israel. Eles estavam se estremecendo disso que o povo de Israel estava forte. Namogo se derreteram, que nem Brivim Temogegna. Aí eles falaram, os cananitas que eram do povo da terra que realmente os judeus iam entrar, eles falaram, eles vão vir pegar nossa terra e nos exterminar. Vai cair sobre eles um temor e um medo, com teu grande braço, eles vão ficar quietos como uma pedra, até que vai passar o teu povo Hashem, até que vai passar o povo que você comprou, que você adquiriu. Eimata é uma linguagem de temor, ou seja, é algo mais distante, Arehoquim estão mais distantes, e Pachad, que é o medo mais próximo daqueles que estão mais, já vão encontrar com o povo já. Como a gente vê quando Yoshua manda os espiões, que eles estão realmente com muito medo. Por que fala Adiavor duas vezes, como a tradução do Uncas falou? Não só que eles passaram o Mar Vermelho, como vão passar também o Rio Jordão e outros rios que eles iam passar. O que quer dizer canita? Você adquiriu, você teve mais carinho do que os outros povos. Como um objeto que a pessoa paga muito por ela, tem um valor especial para a pessoa. Mesma coisa, nosso povo é canita, foi adquirido, comprado por Hashem, modo de falar. Teviemo, você vai trazer eles, vai plantá-los na montanha da tua herança, um local sagrado pronto para o seu estabelecimento. Você fez, Hashem, o Mikdash, um santuário que Hashem estabeleceu com as suas mãos. Teviemo, aqui Moshe Rabbeinu está dando uma profecia que ele não ia entrar. Por isso não está escrito Tevieno, você vai nos trazer. E sim, Teviemo, os trará, porque ele e muitos deles que estavam ali não iam entrar. Mahon leshivtecha, o que quer dizer Mahon? Mahon vem de Nahon, vem de Mechuvan, de calculado, porque o Beit HaMikdash aqui embaixo ele está direcionado, calculado em relação ao trono de cima de Hashem que Hashem fez. Mikdash, Hashem, a gente vê que a música desse pasuk, na palavra Mikdash tem o Zakev Gadol, que é Mikdash, ele separa da continuação, Hashem quando Yadecha, ou seja, o Mikdash é o Beit HaMikdash que Deus estabeleceu. É tão carinhoso o Beit HaMikdash que o mundo todo foi criado com uma mão. Como está escrito, minha mão montou a terra. O Beit HaMikdash com as duas mãos. E quando isso vai acontecer? Quando a continuação do Pasuk, quando Hashem Imloch Olam Ved, quando Hashem reinar para sempre, Atil Lavô no futuro, quando toda a realeza do mundo vai ser para Deus, quando Deus estiver reinando no mundo de modo claro, Hashem Imloch Olam Ved, Hashem vai reinar para sempre. A palavra Olam Ved tem a ver com eternidade.
E o vav de vaed não é de i, vaed sim faz parte da raiz da palavra. Por isso que está pontuado dessa maneira. O ain está com segol, mas quando a gente fala que Deus ele sabe, odeia vaed, o que sabe, e o testemunho, então usa outra expressão, ed, está cheio de lado diferente, né? Porque exatamente é e testemunho. Aqui não é vaed, quer dizer no sentido de para sempre. Esse cântico todo foi porque veio o cavalo do faraó com a sua carruagem, com seus cavaleiros no mar, e Deus devolveu a água do mar sobre eles, e o povo andaram no seco e se salvaram. Por causa disso tudo, cantaram o povo seco. Que vassos parou? Quando? Quando veio, e aí eles cantaram. E não só os homens cantaram, as mulheres também, e pegou a Miriam, a profetisa, a irmã de Aaron, o pandeiro na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela, com pandeiros e com danças. Como assim Miriam profetiza? Qual foi a profecia dela? A profecia dela foi quando ela era irmã de Aaron, antes de nascer Moshe, porque ela que falou, olha, minha mãe vai dar à luz a um filho que vai salvar o povo, como está explicado na Guimará. Outra explicação, por que fala aqui irmã de Aaron? Por que acentua esse ponto aqui? A gente já sabe disso, que ela é irmã de Aaron, porque ele se entregou por ela quando ela ficou com lepra, ele foi lá e rezou por ela, então ela é chamada aqui em nome dele, irmã de Aaron. Etatov, esse pandeiro é um utensílio de música. Pô, da onde que apareceram esses pandeiros, essas danças? Porque as judias que eram de Tzadkaniot, elas eram muito boas, elas tinham essa confiança plena que a Kadosh Baruch Hu ia fazer milagres, ia tirar elas, então elas já tiraram de propósito pandeiros para agradecer a Hashem de uma maneira mais forte, não só cantando, como também com pandeiros. E como que era que funcionava o cântico delas? Miriam falava para elas, Shiru Lashem Kigó, vamos cantar para Deus que seu poder é muito grande, Sus Verovô, o cavalo que seu cavaleiro ele jogou no mar, ou seja, Moshe falava o cântico, o povo para os homens, e eles respondiam. Aqui Vatan respondeu para elas, quer dizer, respondeu, ela fazia eles falarem. Miriam falava e elas respondiam, homens de um lado cantando e mulheres separadamente com a Miriam. E o despojo era tão forte, era tanta coisa que tinha ali, que Moshe teve que fazer o povo viajar, sair dali da margem do Mar Vermelho, e eles saíram para o Midbar de Shur e andaram 3 dias no deserto, não encontraram água. Vaiassá, que quer dizer Vaiassá, fez eles viajarem forçadamente. Por quê? Os egípcios tinham enfeitado os cavalos com utensílios de ouro, prata, pedras preciosas, e o povo estavam achando aquilo ali tudo no mar. E o despojo que os judeus pegaram no mar era muito mais do que eles tinham pego ali na saída do Egito. Como está escrito no versículo, enfeites de ouro vão fazer para você com pontos de prata. Enfeites de ouro é o que eles pegaram no mar. Pontos de prata seria a equivalência do que eles pegaram ali no Egito. Por isso que Moshe teve que fazê-los forçadamente sair dali. Bom, 3 dias andando sem achar água, eles chegaram para Mará e não podiam beber da água que eles acharam lá, porque elas eram amargas, por isso que o nome do local era Mará. A palavra Marata é igual para Mará, sempre quando bota um rei no final, é igual um lamed no início, que nem Mitzrayma para Mitzrayma, assim por diante. E por que entra o Tava aqui em Marata? Porque ela entra no lugar do rei, que é parte da palavra. Com a palavra Mará já tem rei na sua raiz, e aqui eu quero falar para Mará, que aí eu colocaria um rei no final, igual Mitzrayma, então por isso que a gente transforma o rei no Tav. E assim é normal aparecer em palavras que se juntam a outra, como por exemplo Remá, que é a raiva, Hamato, a raiva dele. Então você vê que o rei de Remá, de raiva, se transforma em Tav. Na palavra Hamato não tem rei. E assim em vários lugares. Eved ve'amash, Amá é a serva. Amati, a minha serva. Não tem rei ali porque se transformou em Tav. E assim em vários psukim. E o povo reclamou sobre Moshe, falando, o que a gente vai beber? A palavra vailono, que é reclamar, em hebraico ela tem sentido de reflexivo, não de ativo. Aliás, a pessoa que reclama, ela não está sendo ativa, ela está sendo sempre passiva. E Uncas também traduz assim, veitramo, e não que eles reclamaram, e se reclamaram, foram reclamados. E esse é o normal de reclamar, falar sobre, como se a fala estivesse falando sobre a pessoa, e não a pessoa estivesse falando da fala. Mitlonen, a pessoa que está reclamando, não está falando lonen, roem, não fala que ela está fazendo, e sim como se fosse voltando contra ela. É assim também, diz Urash, que se fala em francês arcaico, algo parecido com essa ideia.
E aí Moshe reza para Hashem e Hashem mostra para ele uma árvore, um galho, e ele joga sobre a água e ali adocica as águas, e lá Deus colocou algumas regras, Chok Mishpat, e lá testou o povo Israel. Sham Samlo, lá em Mará, deu algumas partes da Torá, antes da entrega da Torá, já tinha algumas partes, Shabat, Pará do Mar e leis de julgamento, Mishpat, né? Chok são leis de dogmas, igual a vaca vermelha, e Dinim são leis de julgamento, Mishpat, leis de um julgamento entre uma pessoa e outra, coisa assim. E lá Hashem também testou o povo de Israel com isso que não tinha água, Nissal quem? Nissal ao povo, e viu que eles eram de nuca dura, ou seja, teimosos, que eles não foram falar com Moshe, se aconselhando, que eles Moshe, por favor, reze para a gente ter água, assim, foram lá reclamando. E Hashem passa uma mensagem muito clara para o povo de Israel: se vocês escutarem para a voz de Hashem, teu Deus, e o correto nos seus olhos fazerem, e prestarem atenção para os mitzvot, e guardar todas as suas dogmas, toda a doença que eu coloquei no Egito, não vou colocar sobre você, que eu sou Hashem, o teu médico, o que te cura. E um Shamot Ishma, que quer dizer escutar é aceitar, né? Escutar no sentido de aceitar, tá? Seja é cumprir, não só aceitar, fazer na prática. Ve'azantá, prestar atenção com os ouvidos para detalhar nas mitzvot. O que quer dizer Hukav são dogmas, são mitzvot que são decretos do rei, que o motivo a gente não consegue entender, o Yetzirah fica reclamando, qual o problema disso? Por que foram proibidos? Tipo lancolinho, porco, vaca vermelha, por que tem de errado neles? Então, toda doença do Egito eu não vou colocar sobre você, e se eu colocar é como se nunca tivesse colocado, ou seja, já é curado retroativamente, que é Hashem Roferra. Esse é o sentido pelo Midrash, pelo Pshat, que quer dizer eu sou o teu médico, eu sou quem te cura, eu estou te ensinando como se comportar para dar tudo certo. Faça as mitzvot, que aí você vai ter sucesso. Como um médico que fala a pessoa, não coma isso, coma aquilo que vai trazer doença. Como está escrito, Rifuta Ilesharecha, que a Torá ela é uma cura para o teu corpo, ou seja, eu sou o teu médico, Hashem fala, eu vou te recomendar o que é bom para você.